Neste santo lugar, sua presença que senti, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho no... Olá, meu amigo, meu irmão, uma boa tarde, quase noite já aqui em São Paulo. A gente está com um aquecimento global aí, que está realmente aquecendo demais o planeta e a gente está sentindo esse calor, mas Deus ele veio para trazer o refrigério para cada um de nós. Ele prometeu que nos ampararia entre os braços de amor em meio a tanta tribulação, dificuldade que o ser humano está passando, mas essa certeza que nós temos, que o Senhor Jesus não vai desamparar aquele que o busca em espírito e verdade. E é uma alegria muito grande poder estar aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Sábado próximo estaremos ali na escola da Vila Galvão, zona leste de São Paulo, trazendo a mensagem do Senhor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Eu gostaria de levar uma oração ao Senhor, pedindo que tudo que for feito aqui seja somente para a honra e glória do nome do Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia que nos concedeu, pelo privilégio de podermos estar aqui na TV Sinec, para ser um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Que cada um daqueles, ó Pai, que estiverem com o coração aberto para ti, Senhor, possam verdadeiramente iluminar esse mundo que nós vivemos na escuridão, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe nossos pecados e conceda a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu também gostaria de cantar o hino O Calvário, aonde Jesus se entregou por mim e por você. História de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais para suportar sozinho. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Cristo ainda vive e viverá eternamente para nós.
Vamos lá no céu nos encontrar. Esse homem na cruz modificou a história. Hoje nós temos fé que ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, mas também nossa dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Cristo ainda vive e viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. Lá no céu iremos nos encontrar. Que alegria! Pois essa é a promessa do nosso Deus. Ele prometeu que voltaria a buscar aqueles que acreditaram, que seguiram realmente aquilo que o Senhor propôs para mim e para você. Somente dessa forma nós estaremos de pé naquele grande dia da volta do Senhor para habitarmos eternamente nas mansões celestiais. E hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a história de uma pessoa que muito importante na Bíblia, porque ela teve uma fé assim, olha, fora do comum. Ele teve muita paciência com as dificuldades. Ele nunca blasfemou contra Deus em meio à adversidade. Ele estava passando por lutas, tribulações, mas ele foi um vencedor. Estou falando do nosso irmão Jó, que morava, vamos ler aqui, está relatado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava daquilo que não louvava a Deus, daquilo que realmente deixava Deus triste. Jó mostrava, através do seu dia a dia, a presença do Senhor diante de todos os que estavam ao redor, da sua família, dos seus empregados. E Jó era um homem muitíssimo rico. Olha aqui, o que Jó tinha naquela época. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Era um homem bem-sucedido. Por quê? Essa bênção que ele recebia, porque ele era íntegro e desviava-se dos caminhos maus. Fazia todos os negócios dele, eram coisas certas, não tinha nada de trambique, pelo contrário, ele gostava das coisas certíssimas. Então,
Quando você trabalha dessa forma, que você honra o seu compromisso, o seu caráter, é um caráter digno, Deus vai te abençoando e você se torna uma pessoa muito feliz. Por quê? Porque tem a certeza que você tem um Deus que cuida de você. Olha aqui, versículo 4. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os filhos convidavam, era uma família muito unida, era um povo muito unido, e eles faziam banquetes e convidavam. É gostoso quando você faz uma recepção, traz os seus familiares, e ali todos se reúnem, pessoas que há algum tempo você não via e está vendo agora, porque estão voltando de viagens, moram longe, mas aqui não, eles moravam próximos e estavam ali todos os dias juntos, mas eles faziam questão de estar mais próximo ainda, fazendo um banquete. E Jó, em seu coração, como ele era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava dos mal, se na mente dos filhos dele tivesse passado alguma leviandade, alguma coisa que não agradava a Deus, Jó ia lá de madrugada, orava pelos filhos, oferecia sacrifício de um por um. E é o que nós devemos fazer. Eu particularmente, eu oro muito, eu peço a misericórdia de Deus pelo meu lar, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus parentes, pelos meus amigos, por toda a vizinhança ali onde eu moro, também pelos irmãos do Brasil, fora do Brasil, porque nós precisamos de orar. É o alimento do cristão, estar em oração, clamar ao Senhor para que o Senhor alivie a dor. Olha aí o mundo que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas estão sofrendo, de um lado enchente, do outro lado terremoto, do outro lado você vê aí maremotos. Então você vê que o planeta está gemendo, está chamando o homem ao arrependimento para que possa abrir o coração, entender que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus quer que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, que se desvia dos caminhos errados. Você pode ter errado muito tempo na sua vida, mas hoje é o momento de você abrir o coração e dizer ao Senhor: Senhor, eu errei, e o Senhor é um Deus misericordioso, me ajude a andar nos teus caminhos, me ajude a buscar a tua presença, me ajude a ser uma testemunha, a ser uma luz para este mundo, porque nós estamos vivendo dias difíceis nesse mundo, dias de tribulações, aonde você vê que realmente o planeta Terra está se degradando dia a dia, e nós podemos perceber isso daí, porque todo o planeta está num caos econômico, político. Você vê aí que há pessoas morrendo de calor, outras de fome, e em breve, com esse calor que está fazendo no planeta, não vai ter mais alimentação. O alimento vai ficar escasso, porque não vai ter plantação. Ou chove demais e destrói a plantação, ou queima tudo, também destrói a plantação. Vai ser uma situação muito difícil, mas nós temos que fazer o quê? Nos prepararmos, buscarmos mais a presença de Deus. Estou andando errado, estou fazendo coisas erradas? Não, quero voltar, quero servir ao Senhor, quero ter uma vida e vida em abundância. E Jó aqui, ele mostrava esse amor diante de Deus. Aí, olha só o que aconteceu, porque Jó era um homem íntegro, reto diante de Deus. Então, olha aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: da onde vens? Olha da onde que ele vem, aonde que ele está.
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O inimigo está ao derredor. Ele está querendo. Sabe o leão, quando ele espera a sua presa, ele fica ali de campana, só esperando a presa. A hora que a presa passa, ela vai e pega e toma para ela e devora. Assim Satanás está fazendo para devorar aqueles que estão distantes do Senhor. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observastes ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém naquela época era semelhante. Imagine hoje você encontrar um Jó e tentar falar: olha, esse daqui realmente parece com Jó, porque muito difícil. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás, é óbvio, ele quer questionar, né? Então ele foi lá para questionar a Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó de bode teme a Deus? Ele veio perguntar: acaso não o cercastes com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto teme, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás entendia por que Jó era um homem muito rico, que era um homem farto, porque era um homem íntegro e reto. Porque ele estava ali para servir ao Senhor. E ele servindo ao Senhor, automaticamente tudo o que ele fazia multiplicava. E ali ele começou a engrandecer. E Satanás, ele vendo isso daí, falou: é claro, o Senhor está dando tudo para ele. Não é que Deus estava dando. Deus estava abençoando porque ele merecia. Ser humano nenhum merece. Mas pelo esforço dele, pelo que ele estava fazendo, pela luta, pela integridade dele, a retidão dele, a confiança dele, a dependência dele de Deus, Deus permitiu que Jó pudesse ter todas essas coisas. E aí Satanás, ele vai, claro, enquanto o Senhor está dando tudo para ele. Agora, vamos aqui, olha, versículo 12 do capítulo 1 de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e aí ele falou: bom, agora eu quero ver se realmente, no meio dessas dificuldades, porque enquanto você tem tudo, está tudo certo. Eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, não me falta dinheiro, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso, estou tranquilo. Agora tira tudo que ele tem, tira tudo que ele tem. Aí Satanás foi lá experimentar, mostrar que Deus, quando tirou a sua mão, a sua proteção sobre Jó, ele não ia mais aguentar e suportar as dificuldades. Aí vem dizendo assim, olha, versículo 13: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os salbuceus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só escapei eu para trazer a notícia. Então, aqui no decorrer, vem dizendo que cada situação que acontecia, sempre sobrava um para dizer: olha, aconteceu isso. Até que chegou um momento que os filhos, Jó foi perdendo os bois, os jumentos, foi perdendo todos os animais, foi perdendo a plantação, foi perdendo tudo que ele tinha. Mas o interessante é que Jó não blasfemou contra Deus. Aqui vem dizendo no versículo 16: falava este ainda quando vem o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só escapei eu. Falava ainda o terceiro, aí também, quando veio, disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Aí vem o quarto, também este falava ainda, quando vem o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu-nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te
a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Depois de toda essa tragédia, perdeu toda a sua riqueza, perdendo seus filhos, Jó, ele dobra o joelho e ora ao Senhor e agradece ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, Satanás tirou tudo que ele tinha, tudo, até a família, deixando somente Jó e sua esposa. E ali, Jó ainda assim não blasfemou. Perdeu 10 filhos, não perdeu 1 ou 2, perdeu 10 filhos, juntamente com todos os que trabalhavam para ele, todos os animais. Jó foi decretado falência a Jó. A empresa de Jó foi decretado falência, mas ainda assim Jó diz: nu eu vim e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você passa por alguma dificuldade, que você está trabalhando, a empresa fale, você é mandado embora e você tem algumas dívidas para pagar, você tem uns compromissos para honrar, e você está ali nessa situação, e você é um cristão, uma pessoa que realmente busca Deus, mas naquele momento, enquanto as coisas estão fluindo bem, está tudo bem, você está empregado, está conseguindo pagar as contas, ainda tem uma reservinha, dá para se manter, mas você não consegue arrumar mais emprego, fica 1, 2 meses, 3 meses, e aquele dinheirinho que você juntou começa a esvaziar o seu bolso. Aí as situações vão ficando difíceis, porque onde você mora é um lugar de um poder aquisitivo muito grande, você tem que diminuir para poder manter ainda a família, depois você tem que sair desse para ir para outro lado, até que chega um momento que você perde tudo que você tinha, tudo que você lutou. Nós vimos aqui agora no Rio Grande do Sul o ocorrido das enchentes que deu lá, e muitas pessoas que lutaram para comprar a casinha, que trabalharam a sua vida toda, outros construíram como que se diz? Construíram um patrimônio razoável, com animais, com empregados, tudo foi perdido. Tudo foi perdido. Dói no coração? Pode ter certeza. Você vai olhar para tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você lutou, entregou o seu dia a dia para conquistar aquilo ali, de repente você perde tudo. E aí, se você não estiver firme no Senhor, não confiar no Senhor, não acreditar que Deus ele pode restituir, já que você não veio a perecer, passou por todas essas dificuldades, ainda está com vida, ele vai. Porque essa obra de destruição não é obra de Deus. Você viu aqui que Deus permitiu que Satanás danificasse a família, a riqueza de Jó. Deus permite que Satanás opere a maldade ainda diante desse planeta, para que nós abramos os nossos olhos, olhamos para o Senhor. As dificuldades têm que ser superadas. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu oro a Deus para que Deus me dê força. Se porventura vier a dificuldade, que vai vir essas dificuldades, eu quero estar de pé diante do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus ainda assim, Ele tem me sustentado, Ele tem me amparado, Ele não vai deixar faltar o pão ao justo. Aquele que buscar, Ele não deixará faltar, por mais difícil que esteja a situação, Ele não vai deixar faltar. E aqui Satanás, ele praticamente destruiu tudo que Jó construiu. Ainda assim Jó não pecou. Num dia em que os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: da onde vens? Pela segunda vez. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conservava a sua integridade, embora me insistasses contra ele, para que consumisse sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti e sua face. Olha só a que ponto chegou a integridade de Jó. Ele não tinha conhecimento, ele não sabia dessas reuniões que teve, que Satanás foi lá, não no trono de Deus, mas no céu, no segundo céu, e ali ele conversando com todos ali. Aí Deus questionou, perguntando para Satanás, e ele respondeu: claro que tudo o que ele tem, o Senhor ainda dá. Tirou tudo que ele tinha, tirou os filhos, tirou tudo, não estava contente. Ele queria realmente ver se Jó era realmente temente, assim como Deus o falava. E Deus permitiu que ele tentasse a Jó, que ele mexesse na carne de Jó. E Jó, ele estava ali tranquilo, apesar de tudo que ele estava passando, ele acreditava em Deus. Aí olha, veja o versículo 7 do capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Ele feriu, ele colocou uma doença em Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se-lhe. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? A mulher de Jó, vendo toda aquela encenação, tudo aquilo que ela estava vendo, perdendo o filho, perdendo tudo, ela: Jó, não adianta você continuar tão fiel assim a Deus. Não tem como. Olha o que está acontecendo. Tem algo de errado, Jó. Amaldiçoa Deus. Amaldiçoa Deus. E morre, Jó, porque é o que resta. Não resta mais nada. Mas olha a resposta de Jó. Até a esposa Satanás jogou contra Jó. Versículo 10 do capítulo 2 de Jó. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó, e tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aí Satanás falou: agora não tem mais jeito mesmo. Esse homem verdadeiramente é íntegro. Porque para você perceber que quando você luta, quando você busca a Deus, através de todas essas adversidades, através de todos esses problemas que nós passamos, Deus, ele não vai desamparar. Você pode estar até no hospital, os médicos desenganaram, você pode estar ali desenganado por todos. Deus, ele vai trazer você de volta, ele vai mostrar que você realmente é uma luz para este mundo de escuridão, para testemunhar desse amor do qual o Senhor cedeu a mim e a você. Mas muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus. Nós confiamos muito no homem, mas não confiamos em Deus. Nós precisamos de exercitar a nossa fé, nós precisamos de trabalhar cada vez mais a nossa fé, de lutar contra o mal. Não é fácil, porque ele vem, o mal, o pecado, não é uma coisa ruim muitas vezes, é até bom entre aspas, mas ele traz uma dor, uma angústia, uma tristeza muito grande. Você lembra quando Davi estava ali no seu reinado, os reis estavam combatendo, e Davi quis descansar um pouquinho, ficar no seu palácio, aí de repente ele passeia pelo seu jardim, olha e vê uma mulher muito bonita e pergunta quem é aquela mulher. Os soldados, os servos da casa vão lá ver quem ela é notificado que ela era casada, ela tinha um marido e o marido estava lutando na guerra. Ainda assim Davi abriu uma brechinha, Satanás foi lá e colocou Davi contra Deus, porque ele tomou aquela mulher, daquele soldado,
Aí ele trouxe, não contente, ele trouxe o soldado, porque ela ficou grávida de Davi, trouxe o soldado para mandar o soldado ir até a casa dele, para ter com ela, para tentar esconder o pecado. Mas não correu do jeito que Davi queria, porque ele já tinha deixado Satanás tomar conta dele, e cada vez mais profundo ele estava andando. E o pecado é assim, quanto mais você comete, mais profundo você anda. Muitas vezes não precisa de ser no mesmo dia, não, na mesma hora. Passa-se anos, você pode estar aí ganhando dinheiro, você pode estar muito bem, pode ser um presidente da república, você pode ser um vereador, você pode ser um cantor, você pode fazer um jogador de futebol, você pode fazer o que você quiser, você anda num caminho errado, aí você vai lá, olha Deus, obrigado Senhor, mas você não serve a Deus, você só coloca o nome de Deus, mas você não serve a Deus, você está seguindo os seus caminhos, fazendo aquilo de errado, está enganando as pessoas, está adulterando, está bebendo bebidas alcoólicas, está usando droga, está fazendo tudo que é errado, e acha que você está ganhando dinheiro porque Deus está te abençoando. Satanás, ele está te dando tudo isso daí. Satanás está te iludindo para que você continue essa vida torta, achando que você está servindo a Deus, mas você no fundo do teu coração, você está completamente longe do Senhor. Você não está buscando a Deus, porque você, quando engana a pessoa, quando você adultera, quando você pratica abominações ao Senhor, e ainda assim agradece a Deus por estar fazendo isso ou aquilo, Satanás, ele está da mesma forma aqui, ele está pegando você, colocou no laço, porque ele disse, lembra muito bem que quando Jesus estava neste mundo, que Satanás foi tentá-lo, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, e os anjos te ampararão. Se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pão. Se tu és filho de Deus, olha, tudo que está aqui pertence a mim, não pertence nada a Satanás. Nada neste mundo pertence a ele. Ele usurpou. E ali ele tomou conta, ele é um sequestrador, ele tomou conta desse planeta e seduz as pessoas ao erro. E muitos acreditam que estão servindo a Deus, porque tem 2 casas, tem 3 carros, tem 4 não sei o que, tem isso, tem aquilo, mas lê a Bíblia, Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, escultura, semelhança alguma do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, nem a ela te encurvarás. Primeiro ponto, você está cumprindo com essa ordem de Deus? Você não está adorando, você não se tornou um ídolo, você não se tornou alguém que quer ser mais do que os outros, e está aceitando a adoração, está aceitando toda adoração seja somente a Deus, toda adoração seja somente a Deus, mas muitas vezes o homem, ele quer estar na frente, ele quer ter o poder, é isso que Satanás coloca na cabeça do ser humano, porque é fulano de tal, trabalha em televisão, porque joga futebol, porque é presidente da república, porque é não sei quem, então vamos adorar. Não, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos reverenciar a Deus, vamos fazer as coisas corretas, não vamos enganar o ser humano, não vamos fazer as coisas. Deus dá o privilégio, dá a oportunidade, mas muitos não aproveitam. Você lembra do rei Saul? O rei Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Saul, quando estava na presença de Samuel ali, Samuel transmitia as mensagens de Deus, Saul fazia tudo certinho. Foi passando-se o tempo, ele começou a se engrandecer, já começou a fazer as coisas erradas. E aí começou a afundar. E chegou aonde ele chegou. No fundo do poço, perdeu a vida. E é o que está acontecendo hoje. Olha o nosso planeta. Olha os presidentes, os líderes do nosso planeta. O cientista desacredita de Deus e acredita na evolução. Não acredita que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nelas há. É até uma baboseira que eu ouço lá no canal 2, na TV Cultura. Falar de bilhões de anos que tinha ser humano, que tinha isso. Não creem em Deus, são ateus. Não acreditam em Deus.
Mas Deus dá a oportunidade. Hoje elas estão sendo enganadas. Elas não têm um conhecimento, mas amanhã elas podem abrir o coração. Elas podem compreender que aquilo que elas estão falando naquele momento são coisas que Satanás coloca na cabeça delas, mas quando elas buscarem a Deus, abrir o coração, Senhor, eu falei isso, eu falei aquilo, eu errei, porque o Senhor é o Criador, e esse planeta, ele não tem 7.000 anos ainda de existência, de vida no planeta Terra. O planeta pode ter milhões de anos, mas a existência, o planeta diz assim, olha aqui, e eu creio muito piamente, coisa que cientista não crê, vem dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas à face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Deus é criador dos céus e da terra, e de tudo que nelas há, mas o homem não acredita, o homem acredita na ciência, mas olha aí, vê se a ciência consegue reverter essa posição da qual nós estamos vivendo, desse calor extenso que nós estamos passando, dessas enchentes, desse terremoto, vê se a ciência consegue trazer algum meio para poder reduzir. Não tem como, porque o ser humano já destruiu. O ser humano já está cada vez pior, destruindo a natureza, aonde tem mata, vai lá, que se constrói vilas, se constrói prédios, se constrói várias coisas, destrói-se toda a natureza, e você vai viver do quê? Nós dependemos da vegetação, para respirar, para fluir água nos rios, para ter um ambiente agradável, mas o ser humano está destruindo, o ser humano não quer saber mais de abrir o coração ao Senhor, não quer saber de integridade, não quer saber de buscar a presença de Deus, quer confiar no homem, achando que o homem vai trazer a salvação para o planeta Terra, que ele é a solução de todos esses problemas, mas não existe homem que supera, que consegue vencer o que Satanás está fazendo, porque essa obra de destruição é de Satanás. Deus deu a ele ainda um período para que ele pudesse fazer o que ele quer, para que nós busquemos a Deus, abramos os nossos olhos e olhemos para o Senhor, assim como Jó, apesar de perder tudo ele perdeu, ele não blasfemou contra Deus, ele foi fiel, ele foi temente, ele buscava a Deus, o Senhor deu, o Senhor tem o direito de tomar. O Senhor não desampara aquele que o busca, e Jó não foi desamparado, Jó perdeu tudo o que ele tinha. Você vê que muitos estão aí querendo essas reuniões que estão fazendo aí, para tentar minimizar um pouquinho a situação do planeta. Se o ser humano tivesse verdadeiramente condições de reverter essa situação e construir um planeta onde o homem pudesse habitar, sem maldade, sem essas desmatamento, essa crueldade que o ser humano está praticando no planeta Terra, aí pode ter certeza, Deus não tem mais nada a ver. Deus realmente é como eles dizem, a ciência é a cabeça do planeta, Deus fica de lado, mas o homem não tem essa capacidade. Vê se esses cientistas conseguem fazer algo para que eles possam viver mais de 200 anos de idade, algum malabarismo lá que eles vão lá e tentam, ver se eles conseguem fazer algo para que eles vivam mais de 100 anos, 150, 200 anos, ver se eles têm essa capacidade. Eles têm um limite, eles têm um período, nós temos um período, Deus concede esse período para mim e para você, é um tempo que nós temos aqui no planeta Terra, para fazer o bem ou para fazer o mal. Você tem esses dois caminhos, ou você anda nos caminhos do Senhor, acredita nele, faz o bem assim como Jó fez, ou você anda a sua vida desregrada, você faz o que você quer da sua vida, não tem problema, você pode se prostituir, você pode beber, você pode roubar, enganar as pessoas, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas quando Jesus voltar, e eu creio, está muitíssimo perto,
muitíssimo perto de Jesus voltar. Aí você vai fazer, sabe o quê? Pedir que as rochas caiam sobre você, porque você não vai ter condições de olhar para aquele que prometeu trazer vida e vida em abundância, aquele que prometeu cuidar de você, aquele que prometeu te dar uma família, te dar boas condições, aquele que te prometeu que em breve você iria morar com ele eternamente e não teria mais morte, dor, sofrimento, tristeza, angústia, porque tudo isso daí em breve vai ser banido juntamente com o pecado que está sobre essa terra. E nós precisamos de abrir o coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus ele é bem claro, tanto para mim como para qualquer um ser humano, seja cientista, seja presidente, seja papa, seja quem for. Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, não é porque eu estou dentro da igreja que eu já estou salvo. Há um processo, há umas lutas que você tem, são batalhas que precisam de ser vencidas. São batalhas que precisam de ser vencidas, porque chega lá na frente e você não venceu nenhuma batalha, a guerra realmente acabou para você. Agora, se nós vencermos etapas, nós vamos avançando, e avançando, e a nossa fé vai aumentando, e nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Agora, se eu deixar de buscar sair, porque igreja é só pegar dinheiro, igreja é só sustentar pastor, não. Tem igrejas e igreja. Igrejas que têm uma organização aonde a igreja, ela divide os recursos, ela ajuda as pessoas a terem um encontro verdadeiro com Jesus. E tem aqueles que realmente não trabalham como Jó. Aqueles que querem somente cuidar de vocês, deles mesmos, dos seus familiares, e não estão preocupados com os membros. O importante, o mundo está numa degradação, não tem mais dinheiro, mas aqueles pastores que acham que estão guardando dinheiro, eu volto a dizer, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha os terremotos que houve no Japão, olha o tsunami que houve, pessoas bilionárias perderam a sua vida, perderam tudo. O dinheiro não tem valor. Ele não tem valor. Aí você vai falar, não tem valor, então não pega dinheiro. Se o dinheiro não tem valor, como é que você vai comer? Como é que você vai andar de ônibus? Como é que você vai andar de carro, colocar gasolina se o dinheiro não tem valor? Não, não é essa a questão. Para Deus, o valor maior que o homem tem é esse daqui. É o caráter, é a integridade, a retidão. Esse não tem preço. Esse é só aqueles realmente que passam por todas essas tribulações, por todas essas adversidades, e ainda assim não blasfemam contra Deus. Perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu empregados, perdeu tudo. A esposa ainda vai e diz, Jó, amaldiçoa esse seu Deus, amaldiçoa ele, morre, porque não tem mais o que fazer. Mas Jó, ele disse, falas como louco, como qualquer doida. Temos recebido bem de Deus e não receberíamos o mal também? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó, um homem íntegro, um homem que realmente buscava a presença de Deus, um exemplo de cristão. Se algum empregado tivesse alguma dificuldade, ele vinha lá e resolvia o problema. Se alguém estava desempregado, que fosse de uma outra nação, viesse procurar emprego, Jó olhava, conversava com a pessoa, vem trabalhar, aqui tem uma moradia para você, traz a sua família, está aqui, e eu quero sustentar você, eu quero cuidar de você, quero cuidar da sua família, e quero fazer o melhor por vocês. Enquanto muitos nem pensam nisso daí. Enquanto muitos só querem, vem a mim. Vem a mim.
é uma tristeza. É uma tristeza. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E ainda o ser humano está duvidando de tudo que está acontecendo, dizendo que isso daí não, mas lá no passado acontecia. Olha ao seu redor, vê se é o mesmo de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, vê se o planeta é o mesmo, já não é mais o mesmo, e a degradação ela vai continuar. Você não pensa que esse calor que está hoje, não, vai melhorar, porque nós vamos fazer novamente a vegetação voltar, vai estar tudo tranquilo, nós vamos ter muita abundância de alimento, água, o tempo vai estar gostoso, a humanidade não vai ter mais tanta maldade. Até o final dos tempos, até a volta de Jesus, o planeta estaria dessa forma. E vai agravando-se cada vez mais. Isso você pode ter certeza. Não vai mudar. Daqui 2, 3 anos, você pode falar, poxa, mas aquele irmão lá, ele falou que tudo isso ia acontecer e não aconteceu. Aí você me cobra. Eu largo a minha igreja. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de Deus, porque Deus não falou a verdade. Porque Ele disse que os últimos dias seriam dias difíceis, dias angustiosos, dias dolorosos. E é o que nós estamos vivendo, e vamos viver mais ainda. A economia do planeta, você percebe que aqueles países riquíssimos já não têm mais o que tinham antigamente. Também estão na dependência, porque está sendo destruído, está sendo devastado da mesma maneira. E aonde vai ter dinheiro, aonde vai ter alimentação para um planeta com quase 8 bilhões de pessoas, ou um pouquinho mais? Por isso que eles estão querendo destruir uma parte do ser humano, colocando vírus para tudo quanto é lado para matar a população. Porque eles estão percebendo que não tem mais jeito, não tem mais solução. A ciência sabe que não tem mais solução, mas eles não querem alertar, e não devemos realmente colocar ninguém em pânico, mas devemos colocar sim a verdade da palavra de Deus, que ela é vida e ela é luz. Ela traz paz, ela traz certeza que ainda, olha, o que Jesus, ainda que morra, viverás, porque Jesus voltará e vai ressuscitar aqueles que creram nele, e eles vão ter vida eterna. Agora, aqueles que não creram vão morrer, vão só levantar para ver a glória de Deus e vão ser destruídos novamente. Mas isso é um outro assunto, nós podemos conversar no próximo programa. Mas eu peço, meu irmão, encarecidamente, abra o coração para Jesus. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Leia a palavra de Deus, vê se tudo que está falando a Bíblia não está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo uma a uma. E nós não podemos dormir mais, querer viver nesse mundo do jeito que nós vivemos. Isso é pobreza. Por mais dinheiro que você tenha, você é pobre. Porque você não tem Deus no coração, você não tem a fidelidade, você não tem a retidão, você não tem a integridade. Então, não adianta. Agora, se você buscar, pode ter certeza, Deus vai engrandecer você e vai trazer vida e vida em abundância. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero cantar esse último hino. Preste atenção na letra desse hino. Hoje eu ergo a minha voz, porque Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje ergo minha voz em louvor a Ti, Senhor, pois grande é o Teu nome, fiel e protetor. Meu amor entrego a Ti, pois Tu és minha vida, sim, e hoje cantarei, eternamente meu é Rei. Teu eu quero ser, Senhor,
e luz por onde for. Teu eu quero ser, Senhor. No brilho deste amor, teu eu quero ser, Senhor. E luz por onde for, teu eu quero ser, Senhor. No brilho deste amor. Aprendi o bom segredo de confiar em meu Jesus. Encontrei descanso e força, recebendo sua luz. Eu bebi da fonte pura, encontrei do seu amor. Ele é a minha força, meu escudo e protetor. Teu eu quero ser, Senhor, e luz por onde for. Teu eu quero ser, Senhor, no brilho deste amor. Teu eu quero ser, Senhor, e luz por onde for. Teu eu quero ser, Senhor, no brilho deste amor. Minha vida e meu futuro entreguei a meu Jesus, para andar no bom caminho e no brilho de sua luz. Teu eu quero ser, Senhor, e luz por onde for. Teu eu quero ser, Senhor, no brilho deste amor. Teu eu quero ser, Senhor, e luz por onde for. Teu eu quero ser, Senhor, no brilho deste amor. Teu eu quero ser, Senhor. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o teu coração e que você possa estar cada vez mais buscando a presença de Deus e testemunhando desse Deus maravilhoso. Até terça que vem, se assim Deus o permitir.